deputado federal Pedro Lupion, presidente da FPA, numa conversa exclusiva, ele falou sobre diversos assuntos que estão incomodando o produtor rural brasileiro. Dentre eles, o marco temporal da demarcação das terras indígenas. Senhores, eu estou ao lado do deputado federal Pedro Lupion e eu já queria ter conversado com ele sobre outros assuntos que recém-passados, e agora eu vou aproveitar a oportunidade, começando pela demarcação de terras indígenas. O que nós vamos fazer? Porque o partido que nós temos hoje no governo, a linha de trabalho do governo, é de que não se pode ter os produtores, os proprietários com grandes áreas. Aí nós vemos querendo demarcar 60 milhões de hectares, em algumas situações, para 10 indígenas. Isso aí não encaixa na situação de latifundiários? Bom, vamos lá. Primeiro, meus cumprimentos aí, obrigado pelo espaço. Começamos com a pergunta do momento, né? Essa questão indígena realmente está causando bastante impacto no país, principalmente essa relativização do direito de propriedade, né? O ataque ao direito de propriedade por todos os lados, seja pelo legislativo, pelo executivo e, infelizmente, pelo judiciário muito fortemente. Essa questão das demarcações de terras indígenas, e falando especificamente da questão do marco temporal, nós nada mais fizemos do que pegar as condicionantes que foram apresentadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal na demarcação da Raposa Serra do Sol e colocar numa lei. Foi o que nós fizemos. Decisão do próprio Supremo. Depois nós ganhamos na Câmara, ganhamos no Senado, o STF foi lá, votou outra coisa, fez algo diferente do que nós queríamos, não reconheceu o marco temporal, porém, na modulação do voto dos ministros, e o voto vitorioso foi do ministro Toffoli, ele acabou colocando a necessidade e a obrigatoriedade da indenização prévia para demarcações de terra nua e benfeitorias. O que quer dizer isso? Quer dizer que inviabilizou totalmente a demarcação de terras no Brasil. Porque se o governo tiver que pagar antes, não tem dinheiro. Se a gente for somar as 615 áreas que estão hoje em estudo e solicitadas pela FUNAI, nós estamos falando de quase um tri. Então, realmente não tem dinheiro que pague essas demarcações. O que a gente não pode aceitar de jeito nenhum é expropriação de propriedades, que é o que estava acontecendo em Santa Catarina, que já tinha acontecido no Pará, no Mato Grosso, em outros estados, em que, por uma causa indígena, esses proprietários, mesmo tendo seus títulos, mesmo tendo a legalidade das suas áreas, mesmo sendo ocupantes de boa-fé, como são reconhecidos, perdiam ou perdem suas áreas expropriadas, sem nenhum tipo de remuneração. Isso a gente não aceita e não vamos aceitar nunca. Então é o trabalho que nós estamos fazendo. Estamos aí nessa questão do veto do presidente da República. Alguns pontos para nós não importa que sejam vetados, mas o principal do projeto nós vamos manter, vamos reiterar o nosso trabalho, além de duas PECs. A PEC 48, que está no Senado, que trata do marco temporal, efetivamente, da data em que se pode fazer demarcações ou não, e aqui está na Câmara 132, que trata da indenização das propriedades. Então acho que estamos num caminho bom para resolver esse problema. Deputado, agora esse pagamento prévio, tem ali também previsto que ele não pode ser em títulos, porque às vezes vem aqueles títulos que ninguém vai receber nunca, nem meus trinetos. Pela decisão do STF tem que ser em moeda corrente. Tá, então a gente já sabe que não tem dinheiro para pagar. Então, a não ser, aí ele também não vai me mandar para a justiça, né? Ele tem que pagar antes, coisa que, de novo, não vai acontecer. Palavras suas, meia dúzia de índios podem mobilizar um STF e 1 milhão de produtores. Se for o caso, vamos ter uma mobilização para que esses produtores apresentem o trabalho deles ao ponto de mostrar para o STF quem é quem? Nós temos feito isso, né? Não fizemos uma grande mobilização em Brasília, até porque, infelizmente, nos dias atuais, grandes mobilizações são completamente mal interpretadas, mas a gente tem feito isso. Eu tive essa semana mesmo uma hora de reunião com o ministro Barroso, que é o presidente do STF, tratando especificamente desses assuntos. Né, os assuntos que afetam o nosso setor, mas especificamente essa questão de demarcações, mostrando
a desproporcionalidade, né, a injustiça que é fazer dessa maneira. E principalmente questões em que a colonização do Brasil, a conformação do território brasileiro, a presença de colonos e de produtores no interior do Brasil, principalmente falando especificamente da região sul, em que eles foram chamados da Europa para cá e que receberam esses títulos, receberam essas terras lá na década de 20, na década de 30, na década de 40, e que vieram para cá e foram titulados e são ocupantes de boa-fé e que hoje têm seus títulos contestados. Nós estamos hoje aqui em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, aqui do lado, Terra Roxa, Guaíra e alguns municípios lindeiros aqui da represa de Itaipu ou de fronteiriços com o Paraguai, estão enfrentando questionamentos, inclusive, sobre suas áreas urbanas nessa demarcação. Então eu acho que nós sabemos a nossa força, sabemos do nosso tamanho, ficou muito claro pela posição do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara, com maioria absoluta em ambas as votações, de que lado que está a sociedade brasileira, e isso tem segurado um pouco o andor nesse sentido. Agora, é preciso que o produtor esteja lá na sua base, também fazendo um papel importante de acionar os seus representantes, para não deixar só para o deputado Pedro Lupion, que ele se vire por lá. Mas assim, por exemplo, nós estamos sediados em Goiás. Já é cutucar vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal que me representa, buscar toda essa bancada para fortalecer o aceite desta resposta? Sem dúvida, sem dúvida. A Frente Parlamentar Agropecuária, né, a nossa famosa bancada ruralista, ela é composta por mais de 300 parlamentares. Não necessariamente esses 300 votam tudo conosco. A gente precisa articular em cada votação, chamar a responsabilidade, mostrar a necessidade. Não existe um deputado federal no Brasil, seja de esquerda ou de direita, que não tenha pelo menos um voto de alguém ligado ao campo, né? A gente precisa deixar isso sempre muito claro. Mas cabe às bases, obviamente, cabe às bases também solicitar e exigir a participação dos seus representantes nessas grandes discussões. Felizmente, quando a coisa polemiza muito e que a gente tem que vestir as calças e a coragem e enfrentar STF, enfrentar executivo e tal, tem muita gente que dá uma desaparecida aí. A gente precisa ter a certeza de que estão conosco e que vão nos ajudar nessas decisões. Tá, pra gente encerrar aqui, que tem muita gente, acho que está te aguardando, MST. Movimento terrorista, irresponsável, bando de bandidos que serve única e exclusivamente para movimento político, não tem interesse algum em reforma agrária. Essa briga não é deles, a briga deles não é por terra, a briga deles é por influência política, por cargos no governo, por dinheiro, as ONGs que estão por trás deles recebendo grana quando fazem as desapropriações e os assentamentos, não querem que titule aqueles que já estão assentados, ou seja, não querem dar dignidade para esses produtores, querem que fiquem sempre dependentes de um movimento estritamente político. Alguns dias atrás, efetivamente, em Guarapuava, aqui perto, tiveram a coragem e a ousadia e a irresponsabilidade, o absurdo que chegaram de cárcere privado em 2 policiais militares que foram tentar evitar uma ocupação de uma rodovia. Então, assim, eles passaram de todos os limites, acham que podem tudo, mas infelizmente o presidente da República bota eles sentados na mesa do gabinete presidencial. Então a gente leva para a China, né? Não, leva para a China, dá dinheiro, arruma recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aliás, o Ministério do Desenvolvimento Agrário feito único e exclusivamente para atendê-los. Então a gente teve a CPI, né? Infelizmente foi se perdeu na política, nas brigas políticas internas do parlamento, mas nós conseguimos mostrar bastante coisa errada, bastante sacanagem que fazem nessa questão de reforma agrária no Brasil. Se quiserem fazer reforma agrária, faz. O governo federal tem 120 milhões de hectares disponíveis, só o INCRA tem mais 90 milhões de hectares disponíveis, tudo para fazer reforma agrária. Mas eles não querem, né? Eles querem na beira do rio, na beira do asfalto, terra roxa e, obviamente, ganhar dinheiro com isso.